Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 20 de janeiro de 2025, uma segunda-feira. Estamos em São Paulo, um dia mais ou menos quente, parcialmente nublado, aí por volta de 28, 29 graus agora. Também possibilidade aí de chuvas esparsas, aí alerta amarelo aqui na capital do estado. Muito bem, conforme prometido, hoje vou tratar do assunto do agronegócio brasileiro e outros temas ligados à geopolítica no momento de tensão em vários setores. Enfim, hoje é um dia da tomada de posse lá do Donald Trump nos Estados Unidos. Prometeu-se aí um cessar-fogo em Gaza, mas já houve um ataque, parece que ontem à noite, em que os israelenses trucidaram lá um jipe com 8 civis palestinos. Quer dizer que os ataques continuam, né? É de se prever também que os Houthis também não parem de atacar o Estado sionista, né? Mas vamos ao nosso assunto então. Veja, a dinâmica global é complexa, né? Imprevisível e perigosa. Conflitos, crises econômicas, avanços tecnológicos contínuos, mudanças políticas alteram significativamente o equilíbrio de poder. Veja, embora os Estados Unidos e a China sejam os principais candidatos aí a liderar o mundo, a situação pode evoluir de maneiras inesperadas. Veja, o gás é um dos negócios e um dos bens de consumo mais importantes do mundo. Sua presença na geopolítica, sua influência na geopolítica é determinante. Pode-se dizer, a grosso modo, que uma das causas do conflito atual entre a OTAN e a Federação Russa gira em torno do gás, da venda de gás para o leste europeu. A OTAN tenta ocupar e impedir ao máximo a venda do precioso líquido inflamável para os europeus. Isso encareceu muito o preço do produto. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tomam esse mercado da Rússia a ponto de destruir gasodutos, o que, na minha opinião, é um ato de guerra, né? Mas a guerra sempre tem um pé na geoeconomia. Ela tem um fator aí político determinante e as guerras têm uma causa política e também econômica sempre presente, né? Veja então assim a questão do gás natural, muitas vezes transportado aí entre dois países ou mais países através de um gigantesco duto subterrâneo, né? Às vezes por mais de 3.000 quilômetros. Veja o caso aí do Brasil e da Bolívia, né? Veja, uma região onde a dependência de energia é crucial para o desenvolvimento econômico dos dois países. Então, garantir um fluxo contínuo de gás natural é e vai ser vital, né? Veja, a solução aí foi encontrar um gasoduto que atravessasse montanhas, rios e florestas, unindo os dois países em uma rede energética eficiente. O gasoduto Brasil-Bolívia é o maior projeto de infraestrutura de gás natural da América Latina. A construção deste gasoduto mudou o cenário energético da América Latina. Veja, o gasoduto Brasil-Bolívia, conhecido como Gasbol, se estende aí por 3.150 quilômetros, a um custo estimado de 2,1 bilhão de dólares, sendo que 435 milhões, ou seja, 20%, cabe ao lado boliviano e 80%, 1,7 bilhão, cabe ao Brasil, né? Começa aí na pequena localidade de Rio Grande, 40 quilômetros ao sul de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Dali se estende por 557 quilômetros até a fronteira com o Brasil em Porto Soares. Em seguida vem Corumbá, Mato Grosso do Sul,
onde a operação do gasoduto é assumida pela transportadora brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia, ou TBG. Continuando no solo brasileiro, o gasoduto percorre aproximadamente 2.593 quilômetros, cortando, veja só, os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até atingir o seu destino final no Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre. Ao longo desse trajeto, veja só, ele atravessou 5.000 propriedades, né? Propriedades rurais, fazendas, indústrias, fábricas, cidades, né? Municípios, residências, né? Em 135 municípios, né? 5.000 propriedades em 135 municípios. O gasoduto passa por áreas que representam 71% do consumo energético para esse tipo de energia, né? Gás, né? O gás liquefeito de petróleo, né? O GLP, né? 82% da produção industrial depende ali, nesta região, depende do gás e corresponde aí a 75% do PIB nacional na região, né? Vamos entrar um pouco na história do Gasbol. Veja, a ideia do gasoduto aí, Gasbol, Brasil-Bolívia, começou a tomar forma nos anos de 1990, quando o Brasil precisava diversificar a sua matriz energética para acompanhar o rápido crescimento populacional e industrial, né? Lembrando que a região sul e a região sudeste são as regiões mais densamente povoadas e industrializadas, sobretudo o sudeste, né, no Brasil. Veja, a Bolívia, com vastas reservas de gás natural, ela precisava de um mercado também confiável para impulsionar sua economia. Os negócios diplomáticos e comerciais se intensificaram ainda no início da década de 90, culminando com um acordo entre a Petrobras, a YPFB e a Cementos Boliviana, em 1996. Né? A YPFB é boliviana, né? E a Cementos Boliviana também da Bolívia. A construção iniciou-se em 1997, enfrentou diversos obstáculos, né? Primeiro, a propaganda yankee, né? Dizendo que éramos comunistas, que éramos bolivarianos, né? Que, enfim, que isso daí era uma intervenção brasileira, imperialista na Bolívia, ou que o Brasil deu de presente para a Bolívia, enfim, toda aquela desinformação, né, que, em geral, o neodireitista ele adora, né, uma vez que ele tem adoração, né, por tudo que é veiculado pela mídia golpista norte-americana. Né? Bom, mas assim, tirando esse aspecto puramente midiático, de contra-informação, de contra-inteligência, contra os interesses energéticos brasileiros e bolivianos, você teve também as grandes dificuldades ali na própria implantação do gasoduto, né? Veja, então, a questão geográfica, a questão física, material, né? Assim, terrenos acidentados, muitas críticas da parte de ambientalistas, né? Sempre procurando colocar o meio ambiente acima das necessidades humanas, né? Em vez de buscar um equilíbrio, né, entre o homem e a natureza, né? A instabilidade política, né, também, as tensões sociais na Bolívia. Bom, mas o gasoduto seguiu firme, né? E começando a funcionar em julho de 1999. Ele já era operacional, né? Totalmente operacional em março do ano 2000, já quase no século XXI. E foi sendo ampliado ao longo do tempo, né? Veja, isso aí fortaleceu essa parceria entre o Brasil e a Bolívia e também estabeleceu um modelo bastante prático e inteligente de colaboração internacional. Superou desafios geográficos e desafios políticos, né, para criar um corredor energético que é vital para o Brasil e para a Bolívia. Bom, mas como é que ele foi construído? Né? Veja, ele é uma façanha da engenharia. Né?
A construção do gasoduto Brasil-Bolívia é uma das impressionantes façanhas da engenharia do final do século XX, desde a perfuração inicial até a última solda, né? Cada etapa foi cuidadosamente planejada e executada para assegurar a integridade e a eficiência do projeto, né? Bom, então esse projeto ele começa com a existência das reservas de gás, né, de San Alberto e San Antônio na Bolívia, onde as tubulações, que são essenciais para o transporte do gás, né, foram colocadas a uma profundidade de 1 a 3 metros, garantindo proteção contra impactos ambientais e humanos, né? Essa profundidade aí foi calculada para evitar danos, né, que poderiam comprometer o fluxo de gás e a segurança do gasoduto, né? Um dos aspectos mais inovadores foi a utilização de técnicas de perfuração horizontal, né? Horizontal. Essa técnica permite a passagem sob obstáculos naturais, sem a necessidade de grandes escavações, né? Então, assim, o gasoduto ele está posicionado numa profundidade de 1 a 3 metros sob o solo, né? Essa abordagem aí, essa técnica de perfuração horizontal, minimizou o impacto ambiental, né? Também é uma prática sustentável, né? E que garante aí o fluxo contínuo e eficiente de gás. Você tem ao longo das tubulações 15 estações de compressão, né, e de pressão, que são responsáveis por manter a pressão necessária para que o gás siga o seu caminho e alcance o seu destino no Brasil. Tem 47 pontos de entrega, né? Locais onde se reduz a pressão e você entrega o gás à distribuidora local, onde geralmente você tem lá uma fábrica para injetar o gás aos botijões, né? É uma distribuidora local, aí 47 distribuidoras. Você tem 4 estações de medição, sendo que 3 delas ficam no Brasil. Essas estações servem para controlar a pressão, né, e as variáveis operacionais no decorrer aí da transmissão, né, do gás. É importante ressaltar que a construção do gasbol foi obra aí de duas empresas, né, a Companhia Boliviana de Transportes, GTB, da Bolívia, e a transportadora brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, a TGB, no lado brasileiro. Essas empresas foram criadas especificamente para supervisionar, administrar e operar o gasoduto em seus respectivos territórios, né, garantindo aí todas as normas técnicas de segurança, né, que são bastante rigorosas, né? Bom, o Brasil, então, ele diversificou sua matriz energética e solidificou sua posição como uma potência industrial na América do Sul, apesar do boicote e do desmonte que ele vai sofrer depois, no século XXI. Na verdade, o desmonte já começou no governo do Fernando Henrique, né? E depois se intensificou a partir de 2005, quando você tem lá o mensalão, o petrolão, e quando começa a Lava Jato, você vai ter um desmonte industrial acentuado do Brasil, mas o gasoduto continua, né? Simboliza aí uma aliança estratégica entre as duas nações, né? Mostrando aí que é possível se estabelecer projetos de infraestrutura, né, que podem aí transformar desafios em oportunidades de desenvolvimento, né? Veja, podemos comparar aí o megaprojeto Brasil-Bolívia, um megaprojeto de infraestrutura energética, podemos comparar aí com o gasoduto com o Nord Stream, né, que conectou lá a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, né? Veja, no caso do Nord Stream, ele tinha 1.200 quilômetros de extensão, né, e foi inaugurado em 2011. Foi um investimento, né, alemão aí da ordem de 9 bilhões de euros. E a Alemanha não falou nada, né, quando a CIA foi lá e explodiu o Nord Stream, né? O Nord Stream era fundamental para o fornecimento de gás natural à Europa Ocidental, destacando-se aí por sua capacidade de transformar grandes volumes de gás de maneira eficaz, né, sustentável e ambientalmente responsável, né? O Nord Stream ainda tem um potencial para transportar, não para a Alemanha, né, cerca de 55 bilhões de metros cúbicos de gás natural.
né? Portanto, ele tem uma importância aí muito grande na região, né? Outro projeto significativo é o gasoduto, o Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, né? TAP, chamado TAP, que está em construção, né? E prevê uma extensão aí de cerca de 1.814 quilômetros, né? O TAP, que é o Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia, vai transportar gás natural das vastas reservas do Turcomenistão para o sul da Ásia, promovendo aí uma cooperação econômica inteligente, né, do sistema ganha-ganha, né, que é a proposição chinesa para o século XXI, né, cooperação econômica entre os países envolvidos, a um custo aí de 10 bilhões de dólares, né. O TAP também enfrenta desafios consideráveis devido às instabilidades políticas, geralmente promovidas aí pela CIA e pelo MI6, né? E também a questão da segurança nas regiões que ele atravessa. Quando concluído, espera-se que o TAP transporte aí 33 bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano, atendendo, vamos dizer, às crescentes necessidades energéticas da Ásia Meridional, que é um local que é uma região do mundo que está se desenvolvendo muito rapidamente, né? Compare aí com o gasoduto Brasil-Bolívia, né, que tem mais de 3.000 quilômetros, né? Veja, assim como o Nord Stream e o TAP, o Brasil-Bolívia, o Gasbol, é crucial para a segurança energética, né? Conecta aí o mercado boliviano de gás natural ao crescente mercado brasileiro. Ele transporta aí 30 milhões de metros cúbicos por dia, né? Corresponde a 11 milhões de metros cúbicos, 11 bilhões de metros cúbicos por ano, né? Dessa forma aí você vê a importância, né, desse impacto aí, desse gasoduto, né? E, inclusive, ele foi importante para reduzir a dependência do Brasil, né, de fontes de energia mais poluentes, né, como é o caso do petróleo e do carvão, né? Então digamos, uma matriz energética mais limpa, né? Então isso também melhora aí a qualidade do ar nas grandes cidades, né? E vai dentro dessa política também de renovação energética, né? Então ele foi bastante importante aí para manter a produção industrial em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? E em muitas usinas também, né? Para cana-de-açúcar, para as grandes plantações, para o agronegócio, né? Então você tem uma disponibilidade de gás natural para caldeiras, enfim, para muitos processos industriais, né? E também gera muito emprego, né? Muitas oportunidades econômicas, né? Já na Bolívia, né? Ele gerou receitas, né, que foram investidas lá, que são investidas em infraestrutura, projetos sociais de educação pública, programas de desenvolvimento, né? Dando aí possibilidades de melhorar a qualidade de vida da população. Esse fluxo de recursos contribui para fortalecer as bases econômicas lá da Bolívia, para reduzir a pobreza em muitas regiões, né? Em conclusão, o gasoduto Brasil-Bolívia não é simplesmente uma obra de infraestrutura, ele tem variadas vantagens, né? Bom, agora entrando aqui na segunda e última parte do vídeo, veja, o Brasil vem tomando mercados do agronegócio dos Estados Unidos, né? O Donaldo, que está tomando posse hoje, né, dizem que está frio lá em Washington, né? E que não vai ser lá na escadaria lá do Capitólio, né, que vai ser, não sei, interno, né? Bom, durante as últimas 4 décadas aí, a China tem sido a maior importadora de alimentos do mundo. E os agricultores americanos sempre foram grandes exportadores para a China. Isso está mudando agora, né? Veja, por causa da guerra comercial, né, que começou no primeiro governo do Trump, foi mantido no governo do Biden e agora o Donald Trump promete levar a guerra comercial a um nível paranoico, né, a um nível insano, né, já que ele não consegue concorrer com a produção vasta, né, chinesa. Bom, o fato então é que a China está agora sendo cada vez mais suprida do ponto de vista alimentar pela Rússia e pelo Brasil, e está comprando menos dos Estados Unidos.
Veja, a China mecanizou grandemente sua própria agricultura. A própria China vem batendo recordes contínuos na produção agrícola doméstica, né? Veja, nesse ano de 2024, eles colheram 700 milhões de toneladas de grãos, né? Ou seja, mais de 10 milhões de toneladas a mais em relação a 2023. Um grande negócio de grãos aí acontece entre a Rússia e a China. Novos corredores de grãos levam grãos russos para a China e para outros países da Ásia, né? Bom, isso cresceu, esse comércio aí sino-russo cresceu bastante e vem crescendo após as sanções impostas à Rússia pelos Estados Unidos, né? Agora cresce também a exportação de grãos do Brasil para a China, né? Enquanto que os grãos russos estão tomando o mercado dos agricultores americanos e canadenses, o Brasil vai tomando também boa parte do comércio de carne. Eu espero que isso cresça cada vez mais, né? Bom, o status de vida na China só cresce, né? E a demanda por carne também só cresce. Veja, a importação de carne da China levava muito lucro para os agricultores da América do Norte, mas eles estão sendo substituídos rapidamente. Veja, nos primeiros 9 meses de 2024, as exportações da América do Norte para a China foram as mais baixas em 4 anos, num momento em que a demanda crescente de proteína animal bate recordes, né? Veja, não são apenas os agricultores americanos, né, que estavam suprindo a demanda agropecuária por parte da China, né? O Brasil é o cara da vez, né? A produção e exportação da carne dos Estados Unidos então vai declinando, né? E a agricultura dos Estados Unidos, no sentido da exportação, vai sendo trocada por agricultores brasileiros, né? Bom, os mercados de carne da América do Norte são os mais baixos agora nos últimos 70 anos. Veja, o setor agrícola estadunidense em 2024 teve um déficit de comércio, um prejuízo aí em torno de 32 bilhões de dólares, né? E você não faz ideia como que o comer nos Estados Unidos está se tornando caro, hein? Sabe, o PF lá sabe, imagine você gastar 100 dólares, 100, sabe, R$ 300, que daria o quê? 60 dólares por um prato de comida, é isso? Eu acho uma coisa absurda, né? Veja, em 2025 vai ser pior, hein? O déficit comercial aí vai atingir 45 bilhões de dólares. O problema lá é que a exportação diminui, né? Porque eles só fazem demonizar a China, né? E ao mesmo tempo sancionar os produtos chineses. Os chineses falam, então se você vai sancionar o meu produto, eu não vou mais comprar de você, eu vou comprar do Brasil, né? E aí os preços brasileiros são muito competitivos agora, né? Veja, os consumidores americanos ficariam surpresos se soubessem que os preços dos alimentos estão caindo no mundo, enquanto que nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, está bastante caro, né? Bom, só que os preços dos alimentos não estão caindo nos supermercados dos Estados Unidos, né? Aquilo que beneficiava os agricultores americanos e europeus já não beneficia mais, né? Veja, a população mundial, né, porque aí estamos falando de grandes negócios, né, de grandes blocos, né? Veja, ela está meio que estabilizando, né? Parece que são 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, se eu não me engano. Então, a demanda por alimentos, a longo prazo, ela tende a se estabilizar também, né? E em muitos lugares do mundo, né, onde os geógrafos apontavam a subnutrição e a fome, né, como a China e a Índia, agora estão batendo todos os recordes mundiais na produção de alimentos. Então, os preços estão caindo, né? E os agricultores gringos, yankees, não estão mais com a bola nos pés, né? Eles não determinam mais as grandes jogadas e os preços. Muito do mercado agrícola global está sendo feito bilateralmente, fora dos sistemas financeiros yankees. Eu espero que isso aumente cada vez mais, né? Quantidades imensas de grãos estão fluindo para a China desde a Rússia, desde o Cazaquistão e desde o Brasil. É um comércio enorme. Veja, nós nem sabemos quão grande ele é, hein?
Mas podemos dizer aí dos preços nos nossos mercados de comércio que eles são grandes o suficiente para alimentar a Ásia, né, que é o continente mais povoado, né, com as maiores populações do mundo. Né? Você pega apenas a China e a Índia, né, dá quase 3 bilhões de pessoas, né? 40% da população mundial estão lá. Né? Bom, acho que o nosso vídeo vai ficando por aqui, são 25 minutos. Hoje tratei aí da questão do gasoduto Brasil-Bolívia, fiz aí um pequeno comparativo aí com o Nord Stream e com o gasoduto do Turcomenistão. Falei sobre o Brasil crescendo aí no agronegócio de exportação, sobretudo para a China, né? E também chamou a atenção aí que os americanos, não sei se vão proibir o TikTok, mas parece que muitos usuários norte-americanos do TikTok estão migrando lá para uma outra rede chinesa chamada Red Note, né, onde eles podem ver realmente o que está acontecendo lá na Ásia, sem aquela sombra, né, sinofóbica vendando os seus olhos e impedindo-os de ver a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que a Ásia está dando a volta por cima e só faz crescer e se desenvolver. Né? E o Brasil ele não pode ficar marcando toca, né? Ele tem que ir para o lado BRICS da força. Né? Esse crescimento aí dos mercados agrícolas brasileiros e o crescimento da exportação dos nossos produtos para a Ásia aponta que o Brasil está indo para o lado BRICS da força. É claro que nós vamos sofrer fortes boicotes aí e demonização na rede social, né? Que são aí de Yankees, né? Cujo uso da rede social é cada vez mais política, né? Para criar instabilidade e dificuldades de toda ordem nos vários países. Né? Naturalmente, os Estados Unidos eles podem, né, fazer o que nenhum outro país faz, porque eles têm as principais redes sociais no Ocidente, embora as redes sociais aí asiáticas, chinesa, russa, elas vão crescendo cada vez mais. O Brasil ainda não se deu conta, né, de como é importante termos uma rede social genuinamente brasileira, né? Será que não tem nenhum empresário assim com um mínimo de nacionalismo nas veias, capaz de pensar uma rede social com características brasileiras? Talvez pensando aqui também no mercado latino-americano, hispano-americano e brasileiro, né? Por que não? Bom, se eu pudesse, eu faria isso. O Trump fez o dele lá nos Estados Unidos, né? Fez uma rede social dele. Aliás, ele criou um Bitcoin dele, né? Chamado Memecoin, que está se valorizando assim, 80% dos valores só podem ser comprados por pessoas ligadas ao Donald, né? Então eu nem vou querer comprar isso daí, porque eu já nem compro mais esse negócio de Bitcoin, né? Enfim, não vou ficar acompanhando isso daí. Isso aí, quem pegou o bonde lá no começo se deu bem, né? Hoje já é uma coisa bem mais complexa, aí já tem um monte de Bitcoin. Acredito que todos os países vão ter aí como é que chama? As CDB, CBDC, as moedas virtuais locais, né? Eu espero que cada vez mais o mundo dependa, cada vez menos dependamos do dólar americano e cada vez a gente possa ser mais autossuficiente em termos das nossas próprias moedas, do nosso próprio sistema monetário, né? Que a gente possa fazer as nossas trocas comerciais sem precisar cambiar o dinheiro para o dólar, né? Então, vocês sabem, eu torço aí para o mundo multipolar, né? Eu tenho um viés aí claro, né? No sentido do sul global, acho que o Brasil faz parte desse sul global, né? E na medida que ele se fortalecer, né, nós teremos aí um começo de soberania. Né? Soberania é uma coisa tão importante e que requer também investimento na área de defesa, né? Que o Brasil ainda está marcando toca nessa área. Né? Bom, amanhã talvez eu faça um vídeo onde eu vou falar sobre o colapso soviético e talvez faça aí uma previsão aí dos países para 2025. Bom, provavelmente nós vamos ter algumas informações aí ligadas à posse lá do Donaldo,
né? Acho que lá em Israel ele mandou bem, eu falei sobre esse assunto ontem. Sobre o assunto Pix, acho que não teria mais nada a falar, eu acho que foi uma desinformação, né? Uma fake, né? E uma. Enfim, o governo não ia fazer nada de tão grave com relação ao Pix, né? Eu acho que tem muita fraude também aí no Pix. Enfim, eu não acredito que vai se cobrar nenhum tipo de imposto, de taxa em cima de Pix, né? Porque seria uma gritaria geral, tanto da esquerda como da direita, como do centro, como da extrema. Ninguém ia querer isso daí, o próprio governo não ia querer, né? Bom, então vamos aguardar aqui os acontecimentos. Vamos em frente. Bom, se você chegou até aqui, dá um like aqui no nosso vídeo, traga um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente, de livre expressão. Se você se interessar pelos nossos temas, você pode também ir lá no nosso blog, né? helderar.blogspot.com. Querendo ajudar o canal, né? Tá o Pix aí na descrição do nosso vídeo. Geralmente eu faço 2, 3, às vezes 4 vídeos por semana, na duração de 20 a 30 minutos. Às vezes fica um pouco menor, mas dificilmente passa de 30 minutos. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.